Então, nós vamos dando início ao nosso acolhimento de amor da noite de hoje, buscando acalmar nossos corações, trazendo a paz, a tranquilidade. Nós vamos sentindo o nosso anjo guardião, nosso anjo da guarda, se aproximando de nós e nos dando um abraço carinhoso. Nós vamos nos ligando a toda a espiritualidade amiga que faz parte do Pingo de Luz, que durante todo o nosso encontro estará cuidando de nós, nos fortalecendo e equilibrando. Nós vamos sentindo o amor de Maria, a Mãe de Jesus, que nos abraça amorosamente neste momento. E nós vamos sentindo o nosso coração transbordando de amor, de alegria e de paz. Maria nos acompanha até o nosso Mestre Jesus, este nosso irmão que nos trouxe tantos ensinamentos e exemplos que hoje iluminam o nosso caminho em direção ao nosso Pai. Pedimos a Jesus que nos leve até Deus. E na frente de Deus, nos colocamos humildemente, agradecidos pela presente encarnação, por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que temos. Agradecemos por todas as oportunidades de aprendizado que temos nesta vida. E nos ligamos a Ele com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. E assim, com a permissão de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso amado Mestre, e de toda a espiritualidade amiga que está conosco nesta noite, nós vamos dando por aberto o acolhimento de amor desta noite. Que possamos ter um encontro repleto de aprendizados, para que saiamos melhores do que quando chegamos. Graças a Deus. A equipe de médiuns, um bom trabalho. Nos encontramos depois. Bom acolhimento. Vamos aguardando eles serem transferidos, a gente já começa. Eu acho que foram todos, né? Sim, já foram todos. Não, ainda não, falta a Valdete ainda. Deixa eu me comunicar aqui para transferir a Valdete. Muito bem, gente. Como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? Como que foi de carnaval? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. Muita alegria, muito amor, muita paz no coração. Bom, vamos lá. Lembrando que para a gente ter sucesso nesse nosso encontro, primeiro a gente tem que nos despojarmos de tudo aquilo que nos prende
as coisas do passado, abrir nossos corações e pensarmos como espíritos eternos que nós somos. Porque só assim a gente vai conseguir abrir o coração e conseguir capturar tudo aquilo que essa página tem a dizer para nós, a página de hoje. Então vamos lá. Todos leram? Alguém não leu? Ah, então tá bom. Então nós vamos começar com a leitura, assim a gente fica todo mundo no mesmo ponto, tá bom? A página de hoje é cura real. Se a consciência de uma pessoa se desequilibra, o fato se torna visível e palpável na forma de sintomas corporais. Por isso, é uma insensatez afirmar que o corpo está doente. Só o ser humano pode estar doente. No entanto, esse estar doente se mostra no corpo como um sintoma. Aí tem um exemplo, né? Quando uma tragédia é representada no palco, não é o palco que é trágico, mas a peça teatral. Não trate apenas dos sintomas, tentando eliminá-los sem que a causa da enfermidade seja também extinta. A cura real somente acontece do interior para o exterior, do cerne para a forma transitória. Sim, diga a seu médico que você tem dor no peito, mas diga também que sua dor é dor de tristeza, é dor de angústia. Conte a seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você, com seu gênio, aumenta a produção de ácidos no estômago. Relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura em sua vida e que está muito difícil suportar o peso de suas frustrações. Mencione que sofre de enxaqueca. Todavia, confesse que padece com seu perfeccionismo, com a autocrítica, que é muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansiosa. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. Não querem mudar de vida. Procuram a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. Pretendem a desobstrução das artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Almejam a cura de problemas oculares, todavia, não retiram dos olhos a venda do criticismo e da maledicência. Pedem solução para a depressão. Entretanto, não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação a perdas experimentadas. Suplicam auxílio para os problemas da tireoide, mas não cuidam de suas frustrações e ressentimentos. Não levantam a voz para expressarem suas legítimas necessidades. Imploram a cura de um nódulo de mama. Todavia, insistem em manter bloqueada a ternura e a afetividade por conta das feridas emocionais do passado. Clamam pela intercessão divina, porém permanecem surdos aos gritos de socorro que partem de pessoas muito próximas de si mesmos. Deus nos fala através de 1000 modos. A enfermidade é um deles, e, por certo, o principal recado que lhe chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor e harmonia em sua vida. Toda cura sempre é uma autocura, e o Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. Há 2000 anos, esses remédios estão à nossa disposição. Quando nos decidiremos? Forte, né, isso daqui? O que vocês acharam? Nada? Verdade, né? Vocês já tinham pensado que a doença é alguma coisa
que não é o problema, mas sim o efeito do problema? Vocês já tinham pensado nisso antes? Já. Tá. Com certeza. E o que vocês acham disso? Então, a gente não precisa de médico? Não precisa de assistência espiritual, não é verdade? Uhum. E precisa dos dois. Porque eu só descobri agora que a gente manifesta no corpo o que a gente está mal no nosso espírito, né? Então, a gente tem que tratar os dois, porque depois que se manifesta, acho que não tem como voltar atrás sozinho. A gente tem que tratar, né? Procurar ajuda. Tem que tratar. Depende, né? Se está muito no começo, a gente consegue até reverter isso e, por exemplo, né? Ele falou de azia aí no texto, né? Se você começa a sentir um queimar no estômago bem leve, você não precisa de tratamento. Se você souber como tratar espiritualmente disso, você não vai precisar de ir no médico, né? Mas o que será que ele quis dizer com não trate apenas dos sintomas, tentando eliminá-los sem que a causa da enfermidade seja também extinta? O que vocês acham que ele quis dizer isso? Acho que a gente tem que parar para pensar o que nós estamos sentindo por dentro e que está causando essa manifestação no corpo. É que, às vezes, a gente, para poder tratar, mesmo que seja no inicial, a gente tem que ter um pouquinho do nosso conhecimento de nós mesmos, né? Sim, isso é verdade. Você acabou de... A gente pode ir para casa agora, porque você acabou de falar o resumo da nossa página aqui, né? É que eu vou... Nós vamos explorar um pouquinho tudo isso, né? Por exemplo, a gente está passando aí pela pandemia de Covid, né? Acho que a doença mais na mente de todo mundo é o Covid, né? Mas vocês acham que pode existir mais alguma coisa que nos leva a ter Covid, além do próprio vírus? Acho que o medo. Imunidade. Oi? Acho que o medo, a baixa Medo? imunidade, tudo isso. O medo, baixa imunidade. Quem foi outra pessoa que falou? Não, eu estava falando que eu acho que a baixa imunidade leva a gente também a pegar o vírus. E a baixa imunidade está relacionada também com uma queda de um desequilíbrio, Com o né? medo, né? Não é com o medo? Na realidade, a causa de a gente pegar... Porque assim, a gente convivendo aí no dia a dia, a gente vê que tem pessoas que mesmo não estando em quarentena, tendo que trabalhar e sair de casa todo dia, mesmo assim essas pessoas não pegam Covid, né? Ou se pegaram, foi tão leve que ela nem percebeu que teve, não é verdade? Verdade. Então, será que isso é sorte? Aí vocês falaram de baixa imunidade. Será que a baixa imunidade é a causa do problema? Ou será que também é mais um efeito? Eu falei que às vezes a baixa imunidade por causa do medo. Então a pessoa fica tão preocupada, tão medrosa, que acaba baixando a imunidade do corpo. Da ansiedade, né? Dá um sentimento estranho dentro da gente que a gente acaba realmente ficando predisposto a isso, né? A gente, aqui no Pingo de Luz, a gente fez há um tempo atrás o estudo de um livro chamado Os Bastidores da Prece, né? E a gente leu naquele livro, aprendeu lendo aquele livro, que a nossa mente tem um poder criador gigantesco. E além de poder criador, ela também tem um poder destruidor, né? A nossa mente, só de pensar. Ou se a gente tem medo, se os nossos pensamentos não estão harmonizados, a gente acaba baixando, por esse motivo, acaba baixando a nossa imunidade, a nossa vibração, né? O que vocês acham que existe por detrás das doenças que nós temos? A doença é uma manifestação, né? A gente já falou, a gente já viu aqui que a doença é a manifestação de alguma coisa. Que coisa é essa? O que será que acontece por trás do que a gente vê que leva a gente a ter a doença?
A baixa sintonia, Oi? a sintonia vibratória é muito baixa. Sintonia vibratória baixa. E mais? Frustração. Mas às vezes também pode ser kármico, né? Pode ser kármico. Que a gente Nós vamos falar traz um de pouquinho outra. disso mais para frente também. Ô, Sônia, você falou uma palavra que eu não consegui compreender. Frustração. Frustração. Nossa, frustração é uma coisa que acaba com a gente, não é verdade? Sim. Na realidade, essa primeira frase aí que ele falou quer dizer que as doenças têm causas que vão além da manifestação física, né? Agentes físicos e dos relacionamentos, né? Porque frustração geralmente está relacionado também com relacionamentos, não só com pessoas, com ambientes, né? Por exemplo, de repente você no seu trabalho quer fazer alguma coisa e não consegue, você fica frustrado por isso. Isso pode nos enfraquecer de tal forma que a gente fica doente também, né? Mas vamos fazer o seguinte, para que a gente possa trabalhar o conceito de doença, eu vou falar 3 tipos de doença que nós estamos falando aqui, tá bom? Porque senão a gente acaba, às vezes, só focando em alguma coisa e a gente não percebe o todo, né? Então, nós temos primeiro a doença física, né? Que é aquela que se manifesta no nosso corpo. Vocês têm algum exemplo disso? Uma gastrite, Uma gastrite, o câncer. Covid-19, diabetes, câncer, é tudo manifestação do corpo físico. Essas são as doenças que a gente mais conhece, né? Depois nós temos as doenças emocionais. Quais são as doenças emocionais? Depressão. Pânico. Depressão, aquelas relacionadas à nossa psique, né? Uhum. E que elas são percebidas pela mudança de comportamento nosso, né? Então, a depressão, às vezes uma tristeza excessiva, coisas Pânico. pânico, insônia, esse tipo de coisa, exatamente. E nós temos as doenças espirituais. Essas daí eu vou falar, tá bom? São aquelas que são causadas por influência espiritual, como as obsessões. Tá? Então, também é uma doença. Quando o nosso espírito fica doente, a gente quando a gente é tomado por obsessões, tá? Tem problema. Vocês sabiam que obsessão, hoje em dia, a medicina já reconhece a obsessão espiritual como uma doença? É verdade. Deixa eu até anotei aqui no CID, né, que é aquele cadastro de doenças, tem o item F44.3 que define estado de transe e possessão com a perda transitória da identidade com manutenção de consciência do meio ambiente, fazendo a distinção entre os normais, ou seja, os que acontecem por incorporação ou atuação dos espíritos, dos que são patológicos, provocados por doença. Então, obsessão já é considerado pela medicina atual como doença, né? Doença do espírito. Vocês sabiam disso? Não, eu não sabia. Então, você vai lá no médico, você vai no psicólogo e fala, olha, eu estou obsediada. Vamos ver o que o médico fala, né? Vai te dar muito de remédio. Bom, essa classificação que eu falei das doenças físicas, emocionais e espirituais é só uma classificação para a gente se entender um pouco melhor aqui, tá bom? Mas aí eu pergunto, né? Como que se nós temos doenças físicas, emocionais e espirituais, qual que será a origem dessas doenças? Por exemplo, a gente pode atribuir ao acaso, eu fiquei doente porque eu passei pela rua e uma pessoa estava doente e me passou essa doença. Será que a gente poderia falar isso? Não. Nem sempre, né? Está predisposto, né? Tem que estar predisposto com alguma debilidade, alguma falta de alguma coisa para contrair a doença. Em algum momento, de alguma forma, você se permitiu. Tipo antena, a gente fica aberto nem paraquedas. Tudo que aparece vem, gruda na gente. Sônia, você pode repetir, por favor? Eu acredito que a pessoa se permitiu, de alguma forma, consciente ou inconsciente, dependendo do momento, ela se permitiu, né?
Na maioria das vezes é inconsciente, né? Porque ninguém quer ficar doente. É verdade. Mas será que a gente pode atribuir isso ao corpo fragilizado? Sim, né? Sim, sim. Mas será que é a causa primária da doença, o corpo fragilizado? Não, Não, por eu que acho que o corpo está fragilizado, né? Por que que o corpo Exato. ficou fragilizado? Pensamentos. eu, Oi? eu, Pensamentos Pensamentos? Olha, Será que o negativos. corpo não está cuidado? eu acho Pensamentos que negativos, eu acho que pessimismo. eu acho que para a doença chegar, ela já passou os 5 corpos. já passou tudo. Ela veio, Ah. ela estava já no caminho e ele passou a 5ª fronteira, a 4ª, a 3ª, a 2ª. A gente O não pode... corpo é o último estágio, né? O corpo, quando chega no corpo, É. já... Quando chegar no corpo, a coisa já pegou há muito tempo, não é? É o que eu acho, não sei se eu estou Também. errada. Mais uma pergunta, será que os problemas de relacionamento, eles podem ser o causador da doença? Que tipo de relacionamento? Qualquer problema de relacionamento, você se dá mal com teu chefe, por exemplo. Pode, pode. Sim. Acho que pode. Mas será que é a causa Não. ou os efeitos? Não, eu acho que não é a causa, Efeito. não. É o efeito. 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 Agora vamos para a doença que Sei. é mais legal aqui. Legal no sentido, né? Mas legal. E as obsessões? Qual que será a Obsessão. causa da obsessão? Todo Eu mundo... acho que começa também fragilidade né? Fragilidade da pessoa, do espírito, e aí deixa o obsessor se aproveitar. Mas por que que ele se aproveita? Por causa de pensamentos, isso assim, É isso aí. né? Isso aí. É isso. Olha, eu posso dizer até para vocês o seguinte, todo mundo já ouve falar de trabalho, né, que se faz com uma pessoa, né? Fez um trabalho, amarrar a pessoa, esse tipo de coisa. Eu posso afirmar para vocês, trabalho não pega se a pessoa não pega, se a pessoa com quiser. aquelas vibrações. É isso aí. O trabalho não pega na pessoa se a pessoa não estiver afinizada com aquele tipo de vibração. Tá bem? Então, assim, se você tiver um pensamento elevado, viver no nirvana, né, naquele momento está sempre zen, não vai ter trabalho que alguém faça para você que pegue em você. Você precisa estar sintonizado com aquele tipo de vibração para que o trabalho pegue a você. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas, com relação às origens, nós podemos dividir as doenças em 2 tipos principais. Primeiro, as kármicas. Alguém gostaria de chutar o que é kármica? De vidas passadas. Isso, são vidas passadas. as doenças que vêm, são causadas em vidas passadas, né? De transgressões que nós fizemos em vidas passadas. E aí, a gente encarna e já vem com a doença ou com a predisposição para a doença, né? Sérgio, E também... posso fazer uma pergunta dessa de vidas passadas? Pode. Eu tive uma orientação uma vez pela linha messiânica, né? Sim. Então, sempre, eu fiz uma cirurgia no meu olho direito, né? Eu tinha um problema de pressão muito alta, virou glaucoma e tal. E uma vez eu conversando com uma pessoa na messiânica, e ela falou para mim, olha, na visão deles, né, algum antepassado que mal geriu o dinheiro. Eles olham, o olho direito, eles têm todo esse, né? Sim. Então, seria uma coisa que você, na visão deles, que você resgata, que você veio para purificar em nome daquele antepassado, né? Você carrega aquilo, você já vem para purificar aquilo, porque teve algum antepassado. Aí perguntaram dos avós, dos avós, se houve alguma coisa, se, né? Bom, daí que você não sabe o que fizeram, deixaram de, né? Até então você não sabe, né? Eu não sei.
mas que poderia ser dos meus avós ou de antepassados maiores e tal. Aí eu te pergunto assim, isso é kármico também? Tipo, isso é eu venho com... Ou qual que é a visão, assim, do... Olha, vamos falar da seguinte forma. A gente tem que começar da origem, né? Primeiro, a gente acredita em Deus, né? E acredita que Deus tem todas as virtudes numa condição infinita. Então, a gente não pode, em nenhum momento, achar que Deus, em algum momento, tenha uma virtude menor do que o infinito, tá? Então, se Deus é tudo isso que a gente está falando, ele é infinitamente justo, não é verdade? E se ele é infinitamente justo, ele não ia permitir que uma pessoa pagasse a dívida que outra contraiu. Concorda? Sim, Isso só no mundo dos humanos que pode acontecer, mas no mundo de Deus, não. Então, essa questão de uma pessoa vir com uma doença, porque algum antepassado cometeu algum pecado, isso só pode ser verdade se esse antepassado for o próprio espírito. Por exemplo, o seu bisavô fez alguma coisa errada. Só que você é o seu bisavô. Entendeu? Estou falando bisavô, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser que... Tá. A questão não é a ancestralidade, a questão volta a ser o espírito. É o espírito que é devedor, e não a família ou os ancestrais. Esse é o ponto de vista espírita. Tá bom? Isso me faz mais sentido. A gente sempre, quando a gente começa a pensar nesse tipo de coisa, é sempre importante a gente voltar a Deus, né? Deus é aquele Pai amoroso que é a perfeição absoluta. Então, ele criou as leis. Se ele criou as leis, tudo que acontece conosco é pelas leis de Deus. Então, ele é infinitamente justo, ele é infinitamente amoroso. Ah, mas se ele é tão amoroso, por que que ele deixa a gente sofrer? Não é opção de Deus que a gente sofra. É a nossa opção. Fomos nós que escolhemos dessa forma. Talvez até inconscientemente, mas somos nós que escolhemos dessa forma. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente isso daí. Tá bom? Até mesmo antes de vir, né? Antes de nascer, já pediu isso para ele, né? Exatamente. Muitas das coisas, sim. Na realidade, tudo que acontece conosco, de uma maneira ou de outra, estava pré-planejado. Não significa que o que a gente planeja no plano espiritual tem que acontecer exatamente daquela forma, porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, mas a gama de desafios que a gente vai passar na vida, ela é programada antes da gente encarnar. Se a gente... vocês estão me escutando bem, hein? Sim. 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 Se a gente tem a capacidade, vamos dizer assim, de poder planejar a nossa vida junto com os diretores de encarnação, a gente faz isso. Outras pessoas, outros espíritos não têm essa capacidade ainda de decidir o que é melhor para si mesmo, então é decidido pelos mentores, né? De qualquer forma, é verdade. Quando a gente vem, já tem tudo mais ou menos programado. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Outro tipo de origem de doença que a gente tem são as transitórias. O que são as doenças transitórias? São aquelas causadas por circunstâncias ocasionais, não ligadas a vidas anteriores. Por exemplo, aquilo que a gente falou agora, né? A pessoa passa muito nervoso no emprego e fica com gastrite. Foi alguma coisa que foi gerada agora, não vem de encarnações anteriores. Então, um resfriado também, um resfriado, uma gripe. Geralmente sim, né? Porque assim, tudo que a gente fala aqui, a gente não pode falar assim, é isso para todo mundo, tá? Por quê? Porque, como a própria Sônia disse, a gente vem com planejamento, né? Às vezes, a gente vem com sensibilidade no corpo que nos facilita ter determinado tipo de doença, entendeu? Mas uma gripe, sim, porque baixa a imunidade. Por que baixa a imunidade? Problemas emocionais, estresse, tudo isso que é gerado nessa encarnação mesmo, tá bom? Mas as transitórias são o quê? Tipo,
a enxaqueca, uma dor de cabeça? Enxaqueca não. Enxaqueca já falou que é caro. Nem Mas assim, sempre. é Nem transitória. Entendi. Nem sempre, né? Aqui ele fala que a enxaqueca pode ser causada pelo perfeccionismo, né? Então, se você é perfeccionista, você mantém o seu pensamento ativo em alta velocidade o tempo inteiro, porque você não quer errar. E aí você consome toda a energia das suas células mentais, aí você tem a enxaqueca. Tá? Tudo bem? Esse é um dos motivos da enxaqueca, tá bom? Alguém se Pode sentiu? falar mais das transitórias? Entendi. Oi, pode falar, Silviane. Eu não entendi muito bem sobre as doenças transitórias. Doença transitória é aquela causada por coisas circunstanciais. Por exemplo, o exemplo da Leda aí, você está tendo um surto de gripe, você vê que tem pessoas que não pegam a gripe porque ela está bem. Mas, de repente, você passa por um aborrecimento qualquer e a sua imunidade cai e você fica gripada. Então, a gripe é uma doença transitória, ela não está ligada a karma. Você não está pagando dívida por causa disso. É simplesmente o efeito de um problema que aconteceu naquele momento, entendeu? Deixa eu ver um outro exemplo legal aqui. Tipo, sentir mal um dia fazer a comida não caiu bem, que a gente fala, né? Uma virose? Uma virose, por exemplo, você comeu uma comida estragada, é tudo ocasional, né? Naquele momento, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente define esse tipo de coisa, porque nem sempre é isso, tá? Pode ser que seja alguma coisa kármica, realmente. Em determinado momento da sua vida, você deveria passar por determinados tipos de problema para resgatar alguma dívida. Então, o que a gente fala é o seguinte, se a gente puder detalhar um pouco mais as doenças kármicas, por exemplo, elas só vão ser curadas quando a dívida for resgatada. Você não vai conseguir obter a cura antes disso, tá? O que pode acontecer? De repente você tem, por exemplo, você nasceu com um desvio na coluna. Isso te dá muita dor, né? E o seu resgate é essa dor que você está sentindo, tá? Só que você, com mesmo essa dor, de repente você, na sua vida, se dedicou a fazer o bem ao próximo, tá? E aí a gente vai falar um exemplo, vai comparar com a vida material aqui. Você vai pedir dinheiro emprestado para uma pessoa. Você tem duas formas de pagar: devolvendo o dinheiro para a pessoa, certo? Ou pagando com trabalho, não é verdade? Então você vai lá para a pessoa e fala assim: olha, eu não tenho dinheiro para te pagar. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer a faxina na sua casa durante um ano inteirinho, toda semana, e eu posso ter a minha dívida perdoada? O cara, pode. Então, em vez de pagar com dinheiro, você paga com trabalho. A mesma coisa é a kármica, né? Você vem, o dinheiro que você vai pagar seria você ter o sofrimento que você fez as outras pessoas sofrerem, tá? Só que se você faz o bem para as outras pessoas, você está pagando com serviços, e aí você vai ter um sofrimento menor. Tudo bem? Mas eu posso dizer já de antemão, não adianta sair desligando aqui o computador, sair correndo para se colocar numa ONG para fazer o bem para as pessoas, porque isso só é verdadeiro se você fizer desinteressado. Desinteressado. Isso. Você não está pensando em si, você está pensando no outro. Aí semelhante. É verdadeiro. Tudo bem? Tudo bem. Aí vamos falar um pouco da assistência espiritual, né? Porque a gente está conversando aqui no acolhimento de amor, mas está tendo assistência espiritual em paralelo, né? Como que a assistência espiritual faz, então, com relação a doenças kármicas? Ela não vai curar? Não, não vai. Se alguém tem a ilusão de que vai ser curado de uma doença kármica com tratamento espiritual, não é verdade. Ela só vai ser curado, a pessoa só vai ser curada quando
resgatar as dívidas. O que pode fazer a assistência espiritual? Aliviar momentaneamente a dor, porque aquilo está se tornando um empecilho para a pessoa crescer. Pode trazer, vamos dizer da seguinte forma, vamos imaginar que a pessoa tem um problema de dores nas costas crônico, que é uma doença kármica, tá? E, de repente, quando chegou na metade da vida, a pessoa pagou essa dívida. Então, a assistência espiritual, ela pode corrigir o problema que faz causar dor, porque a pessoa não precisa mais sofrer daquilo, tá? Agora eu estou com uma dúvida. Pode falar. A apometria, ela Sim. não serve para tratar vidas passadas? Nisso de tratar não envolve doenças? Envolve doenças, só que a apometria, ela trabalha de uma forma diferente, tá? Ela alivia as dores, alivia aquilo que está acontecendo com a pessoa, tá? Pode até resolver. Mas se a pessoa continuar Sim. com a mesma, com o mesmo Atitude, sentimento que gerou aquilo pensamento. mesmo em outras encarnações, aquilo volta. Pode ser que não Sim. volta nessa encarnação, mas vai voltar em outra. Tudo bem? Entendi. A gente nunca pode esquecer o seguinte: Deus é justo. Então, se a gente tiver o merecimento, a coisa vai acontecer. Tá? Vocês se lembram que quando Jesus fazia os milagres, o que ele falava? Ele falava assim, quando fazia os milagres: vá, que a sua... Não peca mais. Vai, não peca Não mais. peca mais. Vá, que a sua fé te curou. Ou seja, tudo aquilo que ele fez por si mesmo, curou ele. Então, mesmo Jesus, ele não eliminava as leis de Deus, né? Ele só permitia a cura para aquelas pessoas que estavam prontas a serem curadas. Ele não eliminava a possibilidade da doença voltar naquela pessoa, Não. se ela continuasse no erro. Exatamente, exatamente. E existem relatos, eu não consigo dizer para vocês agora, mas existem relatos no Evangelho de pessoas que foram curadas e voltaram a ter doença depois, porque curaram o corpo, mas o espírito continuava doente, né? Tá bom? Tudo bem com relação a... tem mais uma coisa sobre as doenças kármicas, né? Como o problema que gerou a doença aconteceu em outras encarnações, na maioria das vezes nós não sabemos o fato que originou aquela doença. Tudo bem? Na maioria das vezes. E a maioria mesmo. Tem algumas pessoas que fazem regressão, fazem uma série de coisas para poder identificar o porquê que ele está passando por uma determinada dificuldade. Aí ela vai conseguir saber. Mas daí a obter a cura, continua passando pela mudança da própria pessoa. Tudo bem? Alguma coisa com relação às doenças de origem kármica? Não. As doenças hereditárias, elas se encaixam nas kármicas? A gente não pode esquecer que o nosso corpo, ele é resultado do nosso perispírito, tá? Então, muitas das coisas que nós fizemos no passado, em outras encarnações, elas ficam marcadas no nosso perispírito. Quem já leu Luiz Sérgio, já leu livros do André Luiz, vê a deterioração do perispírito com base nos pensamentos negativos, na maldade que os espíritos fazem, né? E essa deterioração do perispírito, ela influencia numa nova encarnação, tá? Então, como é que ela influencia? O DNA. Muitas vezes, no nosso processo de encarnação, onde que a gente, junto com os mentores, planejada a nossa encarnação, o perispírito ele vai ser dotado de mutações genéticas que vão causar no corpo físico ou doenças ou a possibilidade de doença, tá? Então, por exemplo,
Já que a gente está falando disso, eu vou entrar nesse assunto. Imagina que no seu planejamento encarnatório, você vai ter que se livrar ou diminuir a intensidade de algum defeito que você tem, tá bom? Então, esse defeito geram energias em você que fazem mal para você mesmo, tá? Então, no seu DNA, tem lá uma mutação genética que diz o seguinte. Espera um pouquinho só. Espera um pouquinho só que desligou meu alto-falante aqui. Então, o seu DNA vem com uma mutação que te deixa predisposto, por exemplo, ao câncer. Tá? Como é que é esse predisposto? Se você, durante a sua vida, acumular modificações, mudar seus pensamentos de tal forma que as energias circulantes no seu corpo não acione esse gene mutante, você não vai ter o câncer. Mas se você continuar errando da mesma forma que você errava em outras encarnações, as energias vão se acumular até o momento que dê um gatilho e o câncer aparece durante a vida. Tudo bem? Tudo certo? Ah, mas e criança? A gente vê criança com câncer, não é verdade? Criança é outra forma de acontecer. Aquela criança que tem câncer, ela provavelmente já vinha para passar pelo câncer como expiação e não como prova. Tudo bem? Legal. Então, doenças kármicas, a gente não consegue facilmente identificar qual que é a origem delas. Às vezes, ela está dentro de nós, nós temos a ideia de que isso, do que é que está causando aquilo, mas só que a gente não tem essa, sabe? É diferente de falar assim, puxa vida, fiquei gripado, deixa eu ver o que aconteceu comigo, eu fiquei aborrecido essa semana aqui por tal coisa. É diferente, entendeu? Vamos falar agora um pouco das doenças transitórias. Elas só serão curadas quando cessar as circunstâncias que a gerarem. Então, por exemplo, se você está com a imunidade baixa por causa de um aborrecimento, somente quando você tratar esse aborrecimento é que vai fazer com que a sua imunidade volte ao normal. Tá? Falando assim, parece que é fácil fazer, né? Mas não. Tranquilo, a gente só estalar o dedo, a gente já muda tudo que tem dentro da gente. Legal. Quando a gente tem uma doença transitória, né? E a gente tem dificuldade de descobrir o que é transitório ou não é, mas a gente pode fazer o exercício sempre, né? A gente fazendo uma análise do que vem acontecendo ao nosso redor e das reações que temos com relação a esses fatos, nós podemos descobrir como que a gente pode obter a cura definitiva para aquela doença. Não é que a gente, sabendo a origem do problema, o remédio vai ser fácil, viu? Porque às vezes a gente percebe que alguma coisa que está tão arraigado, tão preso no nosso coração, que é difícil a gente se livrar dela, né? Legal. Aí eu fiz o seguinte, né? Eu falei assim, puxa, como que a gente pode saber qual que é a maior parte das coisas que nos afligem, que podem levar a gente a ficar doente, né? Aí eu fiz o seguinte, eu fiz um levantamento nas pessoas que preencheram as fichas, né, aqui no Pingo de Luz, para tentar entender o que é que trazia essas pessoas à assistência espiritual, né? Então você via lá como o motivo principal era uma dor, uma doença, alguma coisa desse tipo, né? E aí, não sei se quem já preencheu a ficha, está lá escrito o seguinte, quais outros sintomas que vocês têm, né? Aí aparece, assim, no mínimo 2 desses aqui aparece para quase todo mundo. Tristeza, mágoa, irritabilidade, angústia,
muitas discussões, alguns põem dentro de casa, outros põem fora de casa, insônia, melancolia. Vocês veem que as pessoas, elas fazem uma autoanálise, elas sabem aquilo que está acontecendo dentro delas que está incomodando. Só que o foco passa a ser a doença, aquilo que causa uma dor maior, o resto fica de lado. E no final das contas, a doença ela vai cessar na hora que a gente cuida desses sintomas paralelos que a gente está fazendo, né? Então, por exemplo, às vezes a gente passa por situações na nossa família onde existe um desgaste muito grande no sentido de você manter, por exemplo, uma determinada pessoa com saúde, né? É claro, o cansaço físico, ele ocorre, mas o que traz as maiores dificuldades é o cansaço mental, a nossa frustração, a nossa contrariedade. Às vezes a gente está com vontade de fazer uma coisa diferente do que cuidar daquela pessoa, e isso vai nos causando, vai eliminando, vai queimando as nossas energias para que mantenha a nossa saúde, né? Por exemplo, deixa eu ver um outro exemplo legal aqui. De repente, a gente tem uma rigidez muito grande no tratamento com as pessoas, tá? E a gente percebe isso. Isso pode ser aquilo que cause, por exemplo, dor nas costas. A gente é tão rígido, a gente não é flexível, né? E assim por diante. Alguém se achou aqui? Sim. Sim. Alguém não tem alguma dessas daqui? Tristeza, mágoa, irritabilidade, angústia, insônia, melancolia, Impossível, discussão? né, Sérgio? Impossível. Impossível. Pelo menos uma gotinha de alguma dessas daí, todo mundo tem. Quer dizer, todo mundo. Estou falando por mim. Mas sabe, Leda, Não dá para passar sem... Você falou uma coisa muito legal. Isso faz parte do ser humano. Nós somos assim. É por isso que nós estamos nesse estágio evolutivo, né? Mas não é aquela discussão que você teve naquele dia que vai te fazer ficar doente. É você discutir todo dia com todo mundo a todo momento. Não é a tristeza que você ficou por ter visto alguma coisa na TV, por exemplo, ou saber de alguma uma notícia de algum familiar que não está bem. Não é essa tristeza que vai te fazer ficar doente, mas aquela tristeza que vem lá de dentro do seu coração constante. 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias. Vocês entenderam? Então, não é os nossos desequilíbrios momentâneos que causam a doença. São os desequilíbrios constantes. Todo dia a gente tem aquela dose que a gente vai pegando. Ah, eu tenho dor no estômago por causa do estresse. Você não ficou estressado naquele dia. Você vem estressado há anos. Por isso que você está com azia. Por isso que você está com úlcera. Entendeu? E tem vários, né? Tem um livro que se chama... Como é que é? Eu vou lembrar até o fim até o fim do acolhimento, eu lembro. Fala sobre... Foi um estudo que foi feito por um médico de espírita que falava assim, ele via as pessoas que chegavam doentes no consultório dele, ele procurava saber as condições emocionais, como que era a vida daquela pessoa. E foi relacionando o tipo de doença com o tipo de sentimento que a pessoa tinha. Então, ele fez um estudo muito legal. O nome do autor é Ubiraci. Eu não me lembro agora qual que é o nome do livro. Eu vou lembrar. Se eu não lembrar, depois eu falo para a Valéria, que vai fazer na semana que vem, para ela passar o nome do livro para vocês, tá bom? Tudo bem até aí? Tudo. Bom, para reforçar um pouco disso, né? A gente sabe aí na literatura espírita que nós estamos num planeta de expiação e provas, né? Olha o nome, expiação, é pagar as nossas dívidas. Provas,
saber se a gente está andando no caminho certo, né? Então, não queiram achar o paraíso nessa terra. Não queiram achar o ser angelical aqui nessa terra. O único que teve aqui foi Jesus, né? E mesmo assim a gente pendurou ele lá na cruz. Então, estamos num planeta e somos pessoas, somos espíritos que sofrem de tudo isso que a gente viu aí, tá? Todos nós sofremos em maior ou menor intensidade de algum tipo de doença. Não existe pessoa que não é doente aqui, quer seja física, quer seja emocional, quer seja espiritual. Tá bom? Ah, mas por exemplo, não sinto nada, não tenho nenhum problema. Mas você usa óculos. Tá bom. É uma doença. Tem uma dificuldade. Tirando óculos, eu fico cego. Tudo bem, é uma dificuldade. Como é que eu estou reagindo com essa dificuldade? É essa a diferença principal. Sabe o que eu gostaria de fazer agora com vocês? Eu queria fazer um exercício. Vocês topam? Sim. Eu já falei demais aqui, eu queria pôr vocês para trabalhar um pouquinho. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, nós estamos aqui nesse encontro e os benfeitores espirituais que trabalham na assistência espiritual do Pingo de Luz estão conosco agora. E eles vão nos ajudar nesse exercício, tá? Só que a gente tem que fazer uma coisa. Nós temos que acreditar nisso. Temos que acreditar que eles vão nos ajudar nesse exercício agora, tá bom? Tá. Então, eu peço para vocês que vocês, nesse momento, fechem os olhos, tá? Para poder se concentrar um pouco, tá? Nesse exercício, nós só vamos poder pensar em nós. Não existe o outro. De tudo aquilo que a gente fala, não existe outra pessoa a não ser nós. Não existem situações. Só existe a gente. Só existe o eu. Toda vez que nesse exercício vocês pensarem em alguma pessoa ou alguma situação, vocês sabem que estão indo para o caminho errado. Volta a vocês mesmos, tá bom? Aí vamos pensar, considerando esses 3 tipos de doenças que eu citei. Doença física, emocional e espiritual. Nesse momento, eu vou pensar na doença que mais me incomoda nesse momento. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma dor, pode ser algum problema emocional, obsessão, se vocês acharem que estão sendo obsediados. Mas foca o pensamento nessa doença nesse momento. Essa doença nos faz reviver sentimentos que estão brotando no coração de vocês agora. Não importa qual que é o sentimento, é um sentimento. Eles podem ser negativos, podem até ser positivos, mas vai capturando esses sentimentos. Esquece, elimina as imagens de outras pessoas ou situações da sua mente. É só você. Seja sincero com você mesmo. Esse sentimento, ele não tem origem fora de você. Ele tem origem dentro de você. É um sentimento só seu. Só você pode entendê-lo. Esse sentimento que você está percebendo pode ser a origem da doença que você pensou, vocês sabiam? Talvez seja ele que você precisa trabalhar para se curar. Podem abrir os olhos. E aí? Como é que foi? Tá tudo bem, Sônia? Eu levei uma pontada aqui nas costas. Vocês conseguiram perceber algum sentimento? Mais ou menos. Eu fiquei confusa. Eu me atrapalhei também no sentimento. Mas vai vir um monte deles. Mas sabe, geralmente, o sentimento mais importante é aquele que pinta primeiro na nossa mente. Se a gente começar a pensar, a gente vai achar um monte de sentimento, um monte de coisa que nos afeta.
Mas procure lembrar do primeiro sentimento que veio quando pensou naquela doença. Alguém gostaria de falar? Eu senti felicidade, isso é estranho demais. Felicidade? Legal, vamos começar com uma positiva. Às Mas é vezes, horrível, eu senti isso de uma coisa que é muito ruim. então, às vezes vem para nós não o sentimento que gera o problema, mas o sentimento que vai solucionar o problema. Olha, uma coisa que eu sempre gosto de falar, quando a gente descobre algum defeito na gente, não adianta trabalhar o defeito. O que a gente precisa trabalhar são as virtudes que anulam aquele defeito. Vocês compreenderam? Então, por exemplo, eu sou muito orgulhoso. Eu percebi que eu sou muito orgulhoso, eu quero trabalhar o orgulho dentro de mim. O que vocês fariam para trabalhar o orgulho dentro de vocês? Nesse sentido que eu falei. Qual Perdão? que é a virtude que é oposta ao orgulho? Pedir ajuda. Humildade. A humildade. Então, não adianta falar assim para você, eu não vou ser mais orgulhoso, eu vou deixar de ser orgulhoso. Sabe por quê? Porque você vai estar tirando alguma coisa de você e não está colocando nada no lugar. Então, você quer ser menos orgulhoso? Fala assim, eu vou treinar a humildade. Eu vou treinar a humildade. Então, por exemplo, eu sou orgulhoso quando alguém faz alguma crítica em mim, pelo meu orgulho, eu reajo de uma forma muito agressiva. Então, eu vou treinar a humildade. Então, quando alguém fizer alguma crítica em mim, eu vou abaixar a cabeça e vou aceitar a crítica. Fácil, né? Tranquilo. É que nem quando uma pessoa é explosiva e aí tem que treinar o mais passivo, né? Mais amoroso. A mansidão, exatamente. Eu vou ser manso, né? Então, a pessoa é explosiva, então ela vai se planejar. Quando pintar uma situação de Vou contar até explosividade, 10. contar até 10, sabe? Colocar água na boca para não gritar. Você lembra no filme Nosso Lar? Que o André Luiz reclamava o tempo inteiro e ele recebia lá o copo d'água para encher a boca? Então, é a mesma coisa. Exato. Mas vamos voltar à sua felicidade. Então, talvez você precise trabalhar dentro de você mais a felicidade. Não é aquela felicidade aparente, tá? Não é para sair sorrindo para todo mundo, não é isso. É. É trabalhar aquilo que traga felicidade na sua vida. Entendeu? Sim, sim. A gente precisa fazer isso para cada uma das situações que a gente se envolve. Na situação de, por exemplo, a gente estava falando agora no trabalho, né? Que muitas vezes acontecem as coisas lá que nos tiram do sério. Então, pensa, por que eu saí do sério? Será que foi orgulho? Será que foi vaidade? E a gente vai trabalhando isso. Só para que Oi? todos entendam, né? Eu expliquei a resposta e não expliquei a doença, né? Dentre outras coisas, o que está me incomodando nesse momento é a obesidade, né? Por conta de vários fatores, eu cheguei a um peso muito maior do que eu suporto, né? Da minha estatura, e isso está me trazendo muitos problemas, como grau 3 de gordura no fígado, né? E parar de comer realmente é difícil, né? Porque o comer é o meu refúgio. É o meu refúgio, é a minha droga, né? Digamos assim. É a felicidade. Então, o comer. E assim, é tudo, sem seleção, tá? É um mastigar, é um alface, é um pão, é um macarrão, Gente, vocês sem me seleção. desculpem aqui, mas alguma coisa aconteceu que meu som não está funcionando aqui, viu? Espera um pouquinho só, deixa eu ver se eu dou um jeito. Senão não vou escutar o que vocês têm para falar. Coisas de tecnologia. Voltou. Desculpa. Oi? Voltou. Você pode repetir? Eu não escutei o que você falou. Então, não, sim, a doença que veio, né, que me incomoda nesse momento é a obesidade, devido a vários fatores que aconteceu comigo,
eu fui ganhando peso, porque a comida é o meu refúgio, né? É o que me traz felicidade, é o que me traz paz, é o que me faz pensar, é o que me faz não pensar. Então, e é comida sem seleção, é comida, eu tenho que mastigar, desde alface até um prato de macarrão. E essa obesidade está me trazendo muita preocupação, porque eu sou baixinha, né? E eu já passei do meu limite de estatura, tudo, e está me trazendo graves problemas de saúde, como pressão alta, nível 3 de gordura no fígado, entre outras coisas. E aí, quando eu pensei nela, veio o sentimento de felicidade. Eu falei, meu Deus, eu não entendi nada, mas foi isso. Mas talvez a solução seja exatamente essa, procurar felicidade em outras coisas, né? Sabe, às vezes a nossa vida nos leva por caminhos que nos deixam infelizes. As coisas não acontecem como a gente quer, né? Elas acontecem como precisam ser, né? Sim. Então a gente precisa buscar felicidade naquilo que a gente tem. Nós fazemos nas nossas vibrações, que a gente faz todos os dias, né? Antes das vibrações, a gente faz meditação. Cada dia é uma meditação. E tem uma delas que é a Raíssa Zocal que direciona, que para mim foi muito forte. Ela fala o seguinte, que a gente não deve depositar nossa felicidade no cumprimento dos objetivos. A gente tem que depositar nossa felicidade em cada coisa que a gente realiza. Cada coisa, cada passo que a gente dá, a gente tem que ficar feliz por ter dado aquele passo. E às vezes a gente fica sempre procurando a felicidade lá no futuro, né? Quando eu comprar minha casa, eu vou ser feliz. Aí você compra a casa, olha para a casa do vizinho que é maior, você fala assim, não, vou comprar agora aquela casa. Aí você vai lá e compra aquela casa. Você, pô, mas agora eu não tenho um carro legal, porque eu vendi meu carro bom para comprar essa casa. Aí você fica infeliz porque você não tem o carro. Então a gente fica sempre olhando para o futuro, a gente fica sempre olhando para aquilo que não tem. E aquilo que a gente tem de bom dentro do nosso coração, aquilo que nos faz nos sentir ser o que a gente é, a gente mata, porque a gente não tem aquilo que a gente acha que é bom para nós, né? A gente tem que entender o seguinte, nós temos aquilo que é necessário para nós, para o nosso crescimento espiritual e para a nossa felicidade. O que a gente quer a mais do que isso, de forma ostensiva, vamos dizer assim, isso nos faz mal. Então você está dizendo que a gente não é para ter uma casa, não é para ter um carro, não é para ter um carro melhor? Claro que a gente precisa buscar a melhoria material, mas depende de como que a gente faz isso. Se a gente deposita todas as nossas fichas de felicidade em cima disso, a nossa vida vai ser uma luta e quando a gente conseguir, a gente vai perceber que não tem nada nas mãos. Jesus já dizia, né, que a felicidade ela está naquilo que a gente pode levar dessa terra. Com certeza, cargos políticos, casa, a gente vai deixar tudo aqui. E só vai levar aquilo que a gente conseguir aprender para nós mesmos, né? Alguém gostaria de falar alguma outra coisa? Eu achei interessante desse exercício porque realmente parece que tem uma resposta, né? Sim. Venham, você parar para olhar, se concentrar e parar, uma resposta aparece, né? Sim. Para mim, uma das coisas que mais vem né, e me deixando doente e tal, é excesso de obrigações e de coisas, né? E eu mesmo, aí na hora que eu me concentrei, veio fazer coisas fora do meu trabalho, fora das obrigações, tipo, coisas que me divertem ou que me dão prazer, sabe? Essas coisas eram... E o que veio primeiro foi uma questão de doença psíquica, assim, com a cabeça muito cheia, né? E não dando conta de tudo. Aí me veio assim, por exemplo, eu não sei nem desenhar uma casinha, mas eu adoro pintura. Eu falei, uma pintura, sabe? Ver esse negócio, assim, fazer algo fora do meu mundo concreto, né? Esse mundo Entrar num curso de pintura, não é isso? Uma coisa assim, sabe? Parece que isso aí veio na minha cabeça. Mas você viu que a sua
o seu sentimento veio bem em linha com o que a Sônia também sentiu, é buscar alguma coisa diferente na sua vida que lhe traga felicidade, ou que pelo menos te desligue dos problemas que te levam a se sentir assim. Não é verdade? A gente precisa dar uma trégua para o nosso corpo. E aí isso vai talvez abrir novas portas, novas opções que nos levem a ser diferentes e, quem sabe, a alcançar a cura. Alguém mais gostaria de falar? E quando a gente tem uma dor? Oi? Uma dor, por exemplo, eu tenho muita dor nas costas por causa do problema que eu tive, né? Sim. E essa dor nas costas me incomoda muito. Certo. Muito. E então o sentimento que veio foi raiva. Eu fiquei com raiva. Agora, com raiva da dor ou com raiva da limitação que isso traz? Entendi. Eu vou te falar o seguinte. Eu nunca achei que eu sentia raiva. Eu achava sempre que era uma pessoa pacata, né? E aí eu lendo um livro, eu nem me lembro, faz algum tempo já que eu li o livro, nem me lembro qual livro que era. As definições de pessoas que têm raiva, eu descobri que eu tinha raiva. Não era uma raiva que eu expressava, era uma raiva que eu guardava dentro de mim. E é isso que causa a doença na gente, né? Isso, Então, procurei trabalhar isso dentro de mim. Ainda está no comecinho, tá, gente? Mas eu procurei trabalhar dentro de mim. Então, Leda, às vezes, a raiva, ela existe dentro de nós, por um monte de coisa. Um monte de coisa. A raiva da vida, a raiva das coisas que não acontecem da forma como a gente quer. Porque raiva não é simplesmente você sair dando tiro em um monte de gente e batendo em tudo que você acha pela rua. Às vezes é um sentimento que está lá dentro da gente que a gente não sabe como lidar e nem consegue entendê-lo direito. Então pode ser talvez essa raiva que você tenha dentro de você possa estar causando essas dores. Porque quando a gente fica com raiva, o que que acontece? Já perceberam? Trava os dentes, endurece, né? fecha as mãos, enrijece todos os músculos do corpo. Será que não é isso que causa dor? Pode ser. Eu lembro que teve um momento, há poucos anos atrás, que as coisas não aconteciam como eu queria, e agora eu sei que eu sentia raiva, né? E eu ficava com raiva. Sabe o que acontecia? Durante a noite eu travava tanto o maxilar que causou inflamação nesses músculos aqui da mandíbula. E isso me causava uma dor de cabeça tão forte, que eu fui em um monte de médico que me examinou de cabeça, da cabeça aos pés e não achava nada em mim. E aí eu fui no dentista. O dentista falou assim, nossa, como tá inchado esse músculo aqui. Aí ele me colocou, sabe aqueles aparelhos que você coloca no dente? Isso. Sim. Exatamente. Eu comecei a usar aquilo lá e nunca mais me doeu a cabeça daquela forma. Que a gente faz aquele ranger de dentes à noite. Eu fazia, agora não faço mais. Quer dizer, não tenho mais acordado com dor aqui. Isso. A questão é o seguinte, né? Às vezes não acorda com dor, mas daqui a um tempo o dente vai se esfarelar, né? Porque você... Então, mas é o seguinte, o fato de eu ter colocado o aparelho resolveu o meu problema? Não, só paliativo. Paliativo. O problema só resolveu a manifestação do problema, né? Então, a raiva eu ainda preciso trabalhar dentro de mim. Porque se não for isso, vai começar a sentir dor nas costas. E como é que trabalha a raiva? E como é que a gente trabalha a raiva? Fazendo boxe. Dá uma dica. Alguém sabe dizer? Eu não consigo fazer isso. Alguém sabe dizer? Eu consigo. Perdão? Eu não sei. Como é que trabalha? Qual que é o contrário da raiva? Por que você sente raiva? Por que você sente raiva? Qual é o contrário da raiva? Tranquilidade? Sente raiva porque está frustrado?
Mas assim, se você trabalhar a tranquilidade, você vai estar trabalhando efeito, né? Geralmente, a raiva está ligada à falta de aceitação. Não é verdade? A gente não aceita as coisas que acontecem com a gente fica com raiva. Não é verdade? É. Então tem que trabalhar a aceitação. E como é que trabalha a aceitação? Essa é fácil, tá? Eu já consegui fazer isso quase uma vez. Mas é fácil. Como é que trabalha a aceitação? É quando você sentir, por exemplo, vamos supor que a dor que você sente aí, né? Você fica com raiva por causa da dor. Quando você sentir a dor, falar assim, você lembra que está escrito aqui? Quer ver? Deus nos fala através de 1000 modos. A enfermidade é um deles. E, por certo, o principal recado que lhe chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor e harmonia em sua vida. Então, quando a gente sentir raiva, a gente vai ter que trabalhar a aceitação, aceitar as coisas da forma como são. Eu tenho medo de falar isso para as pessoas, porque parece que, então quer dizer que eu preciso sofrer e deixar sofrer. Não, não é isso. A gente precisa buscar a solução dos nossos problemas. Se tem dor, por exemplo, a Glaucia falou que estava cansada, realmente cansada, tem que buscar a solução dos problemas. Fazer pintura, fazer terapia, tomar medicação, não sei. Aí um médico pode ajudar, alguma coisa assim. A gente precisa buscar isso, mas a gente tem que trabalhar a aceitação de que nós estamos passando por este momento, e este momento a gente precisa estar lá para ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Desculpa, gente. O que está acontecendo no nosso mundo íntimo. Entendeu? Mas, entendeu, Leda? Entendi. Respondeu a sua dúvida? Sim. Bom, então, o que a gente pode concluir de tudo isso é que a cura real, ela vem do trabalho que nós realizamos em sanearmos os sentimentos negativos ou estimularmos os sentimentos positivos que nós temos. Tudo bem? Tudo bem. Sim. Esse remédio aí não vende na farmácia, viu, gente? Não vende. Só numa farmácia que ele vende. Na farmácia de Jesus, né? no Evangelho. Lá ele traz todas as respostas. Infelizmente, a gente ainda não consegue compreender todo o Evangelho de Jesus, ou pelo menos colocá-los em prática, né? Sanearmos os sentimentos negativos e estimularmos o sentimento positivo. É isso que nós precisamos. Pode falar, É possível que a gente tenha um pensamento negativo e não se atenha a ele, não percebe que é negativo? Na maioria das vezes é assim. Na maioria das vezes é assim. Sabe, aqueles que são muito grandes, a gente percebe, né? A gente sabe. A gente vê, por exemplo, quando a gente perde a paciência das pessoas, com as pessoas, a gente percebe isso, né? Qual é o sentimento que leva a isso? Às vezes é insatisfação com a pessoa, alguma coisa assim, tá? Mas existem milhões de outros sentimentos negativos que estão dentro do nosso coração, que causam prejuízo para nós e levam a gente à doença. Vocês já ouviram dizer que avião não cai por causa de um problema só, né? Tem que acontecer vários problemas para o avião cair. Na mesma coisa com a gente, com os nossos sentimentos. Para que a gente fique doente, muitos sentimentos ruins têm que estar acontecendo em paralelo para que as nossas energias baixem o suficiente para afetar algum órgão, tá bom? Tudo bem, Leda? Tudo bem. Como diz o texto aí de hoje, né? Muitos querem alcançar a cura, mas não querem mudar de vida. Falou alguma coisa para vocês, isso daí? Não quer ter trabalho. Quer que caia a cura no colo. Sabe,
O problema todo é o seguinte, a gente é muito acomodado, né? A gente é acomodado com tudo aquilo que acontece à nossa volta. E aquilo que acontece à nossa volta, que acontece dentro de nós, afeta a nossa forma de viver, a nossa energia, a nossa vibração. E para que a gente tenha vibrações melhores, tenha uma energia melhor dentro de nós, a gente precisa afastar de nós aquilo que nos derruba. Mas nós estamos prontos para isso? Nós queremos isso? Ou será que nós estamos apegados ao pensamento de que tem que ser assim, eu quero assim, sem se importar com o que isso está causando para nós? Sabe, há uma semana atrás, acho que foi uma semana, né? 2 semanas atrás, falou-se muito sobre suicídio, né? Tirar esta vida é a coisa mais fácil que existe, gente. É a coisa mais fácil que existe. Mas resolver os problemas que nos levam a ter as dificuldades que nos levaram a tirar nossa própria vida, eles vão continuar e na próxima encarnação nós vamos passar por tudo novamente. Então não é mais fácil a gente buscar a solução dos problemas, encarar com coragem, com determinação, pedindo ajuda ao Espírito Protetor, que ele está aí para nos levantar. Ah, mas eu não sei, eu não consigo. Pede assistência espiritual. A assistência espiritual está aí para isso, sabe? Quando a gente cai, às vezes para a gente se levantar, a gente precisa de ajuda, não é verdade? Sim. Aí a assistência espiritual está para isso, para levantar, para colocar de pé e vamos caminhar junto, sabe? Quando cambaleou, está ali, sabe? A gente, no Pingo de Luz, a gente realiza várias atividades que ajudam a gente a manter o pensamento elevado. Alguém que participa dessas atividades gostaria de fazer um depoimento? Quem gostaria de prestar um depoimento para quem não participa das atividades? Que são as vibrações, os estudos dos livros que a gente faz. Quem gostaria de falar alguma coisa a respeito para aqueles que não participam? Ninguém? Não participa. Não ajuda ninguém. Ajuda. Ajuda muito. Claro. Eu parei de tomar remédio, eu parei de tomar remédio para dormir, remédio para depressão, eu não tomo mais há muito tempo. Eu também. Isso começou depois que eu comecei a fazer as vibrações, né? A única queixa que eu tenho agora de dor é essa dor nas costas. Mas eu melhorei muito. Nossa, eu melhorei muito. Eu andava de cadeira de roda. Agora eu caminho com as pernas que eu tenho. Então, foi muito progresso em pouco tempo, porque não faz 2 anos que eu estou frequentando. Não. E você sabe dizer o que mudou em você para que você tivesse essa melhora tão grande? O que mudou em mim? Olha a Leda que era logo no início e a Leda que é hoje. O que mudou em você? Eu acho que eu estou mais afável, mais tranquila. Eu acho que sim, isso sim. Fiquei mais light, né? Com tudo. Com os filhos, com a casa, com tudo, né? Então, eu acho que... Mais aceita com as situações, né? Como? Mais aceita com as situações. Sim, mais tranquila. Deixa fazer, deixa acontecer. Não fico... Porque eu sou taurina. E o taurino... Eu também, Ledinha. Meu amor? É um signo ótimo, eu acho maravilhoso. Mas que é tudo, né? Gosta de tomar conta, é muito perfeccionista, tem que estar a par de tudo. E isso, não é? Isso eu relaxei mais, deixei correr mais solto, né? Mais fácil. Então, eu acho que isso foi muito bom, melhor que qualquer
psiquiatra, psicólogo, seja lá o que for. Para mim, a minha terapeuta voltou, ela teve Covid no final do ano e tal, e ainda não voltou, e vou dizer, desde que eu entrei no grupo, para mim está sendo muito melhor esse livro, então, Escutando Sentimentos, que eu não pude estar presente em todas as, né, mas eu estou tentando repor, assistindo pelo YouTube, mas para mim, e as reuniões, as vibrações, tem sido muito melhor do que uma... Está tirando todos os... Também está botando para fora, está me fazendo enxergar as coisas que eu estava tentando jogar para baixo do tapete, né? Então, esse é o problema, né? Jogar... Pode falar, Cláudia. Eu acho que o que é bom é que está tirando debaixo do tapete, né? E acho que assim, eu também, como diz a Leila, eu também assim, eu estou tentando não ter, me policiando dessa coisa de ter que ter controle de tudo, que eu acho que é uma característica de eu ter que estar sempre controlando. Até me peguei, a minha mãe me ligou e falou: olha, eu vi você numa casa lá de praia que meus pais têm, você desligou a internet, mas você não contratou outra. Eu falei: pois é, olha, eu avisei todo mundo. Meu irmão foi lá semana passada, ele não resolveu. Fosse antes, nossa, como é que eu não resolvi? Como é que eu não... Agora foi, pois é, então eu ia ficar muito brava de ouvir isso antes e ia ficar brava comigo por não ter resolvido. E eu falei para minha mãe, pois é, não dá para eu fazer tudo. Eu não falaria isso, não seria a minha reação, entendeu? Interiormente. Então, ajudando muito, muito, muito. Muito, muito mesmo. Só tenho a agradecer. A gente para de dar palpite, eu acho que também, para de dar palpite no que os outros... Né? A gente sempre acha, eu acho que tem que ser assim, tem que ser assado. Mas não acho mais nada. Você quer fazer assim, você faça. Eu não estou achando mais nada, não estou nem procurando mais. É bem mais fácil. Saber, né? São duas coisas, né? São duas coisas que a gente vem trabalhando nesses encontros, né? Nos estudos dos livros, a gente está trabalhando o autoconhecimento e o conhecimento, né? Autoconhecimento para a gente saber quem a gente é e o que a gente precisa mudar da gente, né? E o conhecimento é como que as coisas nos afetam, as coisas que nos cercam nos afetam, e o que a gente precisa fazer para ter essas mudanças, né? Isso no estudo dos livros. E nas vibrações que a gente faz diariamente às 18 horas, o que a gente está fazendo é trabalhando as energias nos lares de cada uma das pessoas. Ah, mas peraí, pensei que a gente fazia a vibração para ajudar o próximo. É isso mesmo, esse é o objetivo. Mas com isso, nós damos um up nas energias que estão no nosso lar, porque a gente não é nenhum santo, não é verdade? Nossos pensamentos variam do bom para o extremamente ruim. Não vamos falar pensamento angelical, que ninguém tem isso aqui, né? Mas do bom para o extremamente ruim. Então, quando tem essas quedas, a vibração, as energias do nosso lar, elas são ruins. E aí, quando a gente faz a vibração às 18 horas, que a gente vai lá, dedica o nosso tempo em favor daqueles que necessitam, os espíritos benfeitores, eles vêm para nos acalantar, coletar as nossas energias, mas eles transformam o ambiente do nosso lar. Então, tudo isso faz parte da nossa própria cura. A busca da nossa cura passa por isso, pelo autoconhecimento, pelo conhecimento e por esses trabalhos que a gente faz em favor do próximo, que só harmonizam as energias que circulam em torno de nós. Tudo bem? Muito bom. Alguém tem alguma pergunta para fazer com relação àquilo que a gente conversou hoje? Foi importante para vocês? Foi uma conversa muito boa. Foi uma conversa muito boa, não é? Conseguimos, né, resolver uma... Só uma coisa que eu peço para vocês. Toda vez que vocês estiverem passando por aquele momento difícil, né, que as coisas não estão legais, quer seja emocional, quer seja física ou espiritualmente falando, faz o exercício que a gente fez. Primeiro, não vai estar o
temos que preparar o ambiente, né? Então, pensa no seu espírito protetor, que ele está lá sempre assoprando no seu ouvido o que precisa ser feito. Pensa nele, faz uma prece, se reserva, pensa no problema que você está passando e que sentimento está sendo gerado naquilo. E trabalha esse sentimento. Isso vai ajudar bastante na busca da cura, pelo menos para aquele momento que vocês estão passando. Tá bom? Sejam bem-vindos de volta aí. Vamos encerrar, então, nosso encontro de hoje? Vamos. Então, vamos lá. Então, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga, que nos permitiu estarmos reunidos nesta noite. Agradecendo por tudo aquilo que pudemos escutar e trocar de ideias e que nos ajudam a ter uma compreensão melhor de todas as nossas atividades. Nós vamos aproveitando este momento para doarmos aquilo que temos de bom em nosso coração. Todo o amor que nós temos. E estas doações partem de nós em forma de vibrações amorosas, que nós distribuímos por todo o universo. Nós vamos envolvendo com muito amor o nosso planeta Terra. Envolvendo com vibrações amorosas aqueles países, a Ucrânia e a Rússia, que encontram-se em guerra. Que as nossas vibrações amorosas possam envolver o coração dos dirigentes destes países, para que cessem os conflitos. Envolvendo a todos os soldados, muitos deles que estão lá sem vontade de estarem lutando, envolvendo-os com muito amor, envolvendo as pessoas da Ucrânia que vêm sofrendo por este conflito, aquelas que deixaram seus lares e estão em outros países, aquelas que permanecem em seus lares, sofrendo todo o horror da guerra. Envolvemos os dirigentes de todos os países que detêm o poder, para que seus corações sejam amansados e não aumentem esse conflito bélico. Envolvemos o nosso Brasil com muito amor. Todos os nossos dirigentes políticos que possam ter amor em seus corações ao decidirem as leis que regem este país. Envolvemos com muito amor a todos os brasileiros. E nós vamos vibrando para que haja fraternidade, que haja respeito, que haja união entre todos os brasileiros, para que este nosso país possa cumprir a sua missão de se transformar no coração do mundo e pátria do Evangelho. Nós vamos mentalizando o nosso lar e de nosso coração parte muita luz, envolvendo todo o nosso lar, a cada canto escuro, atrás dos móveis, embaixo dos móveis, tudo fica iluminado. Estas vibrações amorosas envolvem aqueles que convivem conosco. E neste momento, nós vamos pedindo permissão a Deus para vibrarmos por nós mesmos, espíritos imperfeitos e necessitados do amor e da misericórdia divina.
Graças a Deus. Que possamos ter uma boa semana. Possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos neste nosso encontro. Possamos estar reunidos na próxima quarta-feira para mais um acolhimento de amor. Graças a Deus e graças a Jesus. Estão todos bem? Sim. Sim. Tudo bem. Muito bom. Então tá bom, gente. Um beijão a todos. Foi muito bom estar com vocês nesta noite. E até aqueles que quiserem, até amanhã. Amanhã nas nossas orações. Beijão. Beijo a todos. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Beijo a todos. Boa noite. Boa noite.